Hoje a nossa reflexão será do capítulo 13, item 5, e vai falar sobre o óbolo da viúva. Lembramos aos queridos amigos que a nossa casa tem um trabalho social de relevo, e esse mês, para atender às necessidades das famílias, o sorteio é de um prêmio duplo, um ventilador e uma air fryer. Quem puder e quiser nos ajudar, nós ficaremos muito agradecidos. São 15 horas, quem quiser colocar um copinho com água, uma garrafa com água para ser magnetizada, esse é o momento. E nós vamos iniciar então com o momento da oração. O óbolo da viúva é o item 5. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, do versículo de 1 a 4. Então, meus amigos, ao usar o exemplo do óbolo da viúva, Jesus quis nos ensinar que ninguém precisa ser rico para praticar a caridade. Ninguém precisa ficar esperando uma herança ou ganhar na loteria para oferecer um prato de comida a quem lhe bate a porta, ou levar assistência fraterna para aqueles que estão ao relento ou em situação de extrema pobreza. Podemos nos unir às associações, ONGs, casas espíritas, como a nossa, que contam com corações generosos para auxiliarem as inúmeras famílias cujas panelas estão vazias e os filhos com fome. Todos os dias nós recebemos notícias de pessoas que estão indo aos lixões dos supermercados, dos restaurantes, para conseguirem um pouco de comida para levar para casa. Vamos tentar por um instante nos colocarmos no lugar dessas pessoas e vamos ver, se estivéssemos nesse lugar, se não estaríamos aflitos, esperando socorro. Haverá sofrimento maior do que você ouvir o seu filho dizendo que está com fome e nós não termos nada para alimentá-lo. É muito triste. A riqueza também não será necessária para que emprestemos nossos ouvidos àqueles que, se sentindo sobrecarregados pelas lutas, pelas dores, precisam abrir os corações, precisam ouvir palavras de reconforto, de esperança, de consolo, que também são gratuitas. O óbolo da viúva nos mostra que
todos nós podemos ser caridosos, independentemente da situação que vivemos. O ditado diz: o pouco com Deus é muito. E Kardec, no final da análise que ele faz no item 6, ele diz assim: aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. A falta do dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. E para que não nos esqueçamos que podemos ser sempre úteis aos nossos irmãos, nem que seja um pouquinho, vamos encerrar esse momento com a oração da migalha que o Espírito Meimei ditou ao querido Francisco Cândido Xavier e foi colocada no livro O Espírito de Verdade. Ela diz assim: Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história de uma dracma perdida e, reportando-se ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e para que me compreendam a capacidade de trabalhar. Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário, e conta-lhes que me viste e me abençoaste nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Então vamos nesse momento, lembrando a oração da migalha, rogar ao nosso Pai, ao nosso divino Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos que nesse momento precisam da migalha para sobreviverem. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que esses irmãos que perderam seus lares, que se encontram catando sobras
de supermercados, de restaurantes, possam, Senhor, encontrar uma mão generosa, uma pessoa amiga que lhes dê novamente a condição de terem uma vida digna, de trabalho, de amor. Te rogamos, Senhor Jesus, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão nos asilos, nos orfanatos, por aqueles, Senhor, que estão nos manicômios ou nas prisões, que também eles, Senhor, possam receber as bênçãos que precisam para se sobreporem a todas essas dificuldades. Que aqueles que estão doentes recuperem a saúde, que aqueles que estão nos manicômios recuperem a saúde mental, que aqueles que estão presos, Senhor, possam despertar para o teu amor, para a tua bondade. Envolve, divino amigo Jesus, a todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações e que precisamos tanto aprender a sermos bondosos, caridosos, aprendermos a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigada, divino amigo Jesus. Permanece com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz. Hoje a nossa reflexão será do capítulo 13, item 5, e vai falar sobre o óbolo da viúva. Lembramos aos queridos amigos que a nossa casa tem um trabalho social de relevo e esse mês, para atender às necessidades das famílias, o sorteio é de um prêmio duplo, um ventilador e uma air fryer. Quem puder e quiser nos ajudar, nós ficaremos muito agradecidos. São 15 horas, quem quiser colocar um copinho com água, uma garrafa com água, para ser magnetizada, esse é o momento. E nós vamos iniciar, então, com o momento da oração. O óbolo da viúva é o item 5. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Está em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, do versículo de 1 a 4. Então, meus amigos, ao usar o exemplo do óbolo da viúva, Jesus quis nos ensinar que ninguém precisa ser rico para praticar a caridade. Ninguém precisa ficar esperando uma herança ou ganhar na loteria para oferecer um prato de comida a quem lhe bate a porta, ou levar assistência fraterna para aqueles que estão ao relento ou em situação de extrema pobreza. Podemos nos unir às associações, ONGs, casas espíritas, como a nossa, que contam
com corações generosos para auxiliarem as inúmeras famílias cujas panelas estão vazias e os filhos com fome. Todos os dias nós recebemos notícias de pessoas que estão indo aos lixões dos supermercados, dos restaurantes, para conseguirem um pouco de comida para levar para casa. Vamos tentar por um instante nos colocarmos no lugar dessas pessoas e vamos ver, se estivéssemos nesse lugar, se não estaríamos aflitos, esperando socorro. Haverá sofrimento maior do que você ouvir o seu filho dizendo que está com fome e nós não termos nada para alimentá-lo. É muito triste. A riqueza também não será necessária para que emprestemos nossos ouvidos àqueles que, se sentindo sobrecarregados pelas lutas, pelas dores, precisam abrir os corações, precisam ouvir